Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, que tem sido fonte da nossa meditação e reflexão nesses dias. Mateus 6, a partir do versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 em diante, diz assim, o Senhor Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos ler hoje só o 9. Nós temos lido toda a oração, mas como hoje nós estamos terminando essa parte introdutória da oração, hoje nós vamos ler só esse versículo 9. Jesus dizendo então, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. E nós temos visto que essa introdução da oração, essa frase introdutória, Pai nosso que estais nos céus, tem muito a nos dizer. Em primeiro lugar, Deus é apresentado a nós como Pai. Jesus faz isso, nos apresenta Deus como Pai, como o Abba. A expressão utilizada por Jesus aqui é a expressão que os teólogos vão dizer que é o balbuciar de uma criança. É aquela forma, é aquele modo quando a criança está tentando falar papai, papai e ainda não sai direito a palavra. Quando a gente acha bonitinho eles tentando chamar o pai, aquela maneira singela e inocente, é assim que Jesus nos orienta a chamar Deus como o nosso pai, como o nosso papai, como o nosso paizinho. Tem algo íntimo aqui, tem algo infantil que precisa ser resgatado. Não uma relação infantilizada para com Deus, mas uma relação infantil. Uma relação livre das liturgias, livre das formatações que a sociedade nos coloca. Porque a criança, a gente costuma dizer que criança é sincera, né? Porque ela ainda está sem formatação. Mas ela vai crescendo e ela vai sendo formatada pela família, pela sociedade. Então ela vai se enquadrando, é o que a gente chama de educação, ela vai se educando. Mas nós podemos nos relacionar com Deus, e é para isso que Jesus nos chama, para nos relacionarmos com Deus como crianças. Nesse primeiro estágio, onde nós balbuciamos o nome de Deus, onde nós chamamos a Deus, ao Pai, com intimidade, com proximidade, com carinho, com singeleza de coração, nós podemos nos aproximar de Deus desse modo. E esse Deus que é Pai, esse Pai que se preocupa com você na sua pessoalidade, esse Pai que se preocupa com você na sua particularidade, que se preocupa com as questões íntimas suas, esse Pai que cuida de nós nesse ponto, ou a esse ponto de saber o que ocorre dentro do mais íntimo do nosso ser, esse Pai não é exclusivamente nosso. Aliás, não é exclusivamente meu, ele é nosso. Jesus apresenta o Pai como Pai nosso. Eu não tenho a propriedade de quem é Deus. Eu não posso me apropriar dele como sendo algo exclusivamente meu, mas é um Pai que é nosso. Nós falamos aqui na semana passada sobre usar Deus como vantagem competitiva na existência. Eu não posso fazer isso. Não posso me apropriar de Deus como se eu pudesse me apropriar de algo que vai me ser vantajoso. Eu não posso usar Deus como uma arma de destruição que eu miro em alguém e atinjo essa pessoa com o meu Deus, com o meu Pai. Já que Ele é o meu Deus e o meu Pai, então Ele vai fazer por mim o que eu quiser, ainda que seja contra alguém. Eu não posso fazer isso. Porque Deus é o meu Pai, mas Ele também é o seu Pai. Deus é o meu Pai, mas Ele é o Pai daquela pessoa com quem eu tenho desafetos. Deus é o meu Pai, mas Ele é o Pai daquela pessoa que desenvolve a sua filiação para com Deus, para com o Pai, de um modo diferente do meu. Então eu não tenho direito de me apropriar de Deus como se Ele fosse algo meu, exclusivamente meu, contra as outras pessoas, porque Deus é o Pai nosso. Ele é o Pai nosso, e é óbvio que isso representa alguma coisa para nós. Isso é um convite para nós entendermos a vida cristã, tanto no seu aspecto
vertical na nossa relação com o Pai, Deus é o meu Pai, mas também na dimensão horizontal, porque Ele é nosso, Ele não é meu exclusivamente, Ele é o nosso Pai. E nós precisamos entender isso. Mas a terceira face dessa introdução, Pai nosso, a terceira face disso, a terceira dimensão disso é que estais nos céus. Deus não apenas é o nosso Pai, mas Ele está nos céus. E nós devemos nos perguntar o que isso representa para nós. O nosso exercício aqui durante essas meditações tem sido como eu posso encarnar a oração do Pai Nosso na minha vida. Como eu posso me tornar uma oração do Pai Nosso. Que diferença essa oração faz na minha vivência cotidiana? Uma coisa que eu gosto de me perguntar é o que isso interfere na minha segunda-feira? O fato de Deus estar nos céus, de Deus ser um Pai que está nos céus, como isso interfere na minha vida na segunda-feira braba? Quando eu saio daqui, quando eu vou para a lida, como isso atinge a minha vida? O que o fato de Deus ser um Pai nosso e estar nos céus, como isso atinge a vida de uma mãe solteira? Como Deus ser um Pai que é nosso e Ele está nos céus, como isso atinge a vida de um trabalhador? Como isso atinge a vida de um empresário? Como isso atinge a nossa vida no dia a dia, a vida cotidiana? Nós precisamos entender o que isso tem relação conosco. As verdades teológicas das quais nós nos aproximamos, as grandes verdades que nós estudamos, os princípios básicos da fé cristã, como isso se relaciona com a minha vivência diária? Esse é um exercício que nós precisamos fazer, de nos aproximarmos ou aproximarmos essas verdades de nós, porque isso tem a ver conosco, não é só algo para a gente aprender e decorar, tem relação com a nossa vida. E eu quero falar hoje sobre 5 problemas ou disfunções, 5 problemas que o fato de Deus, o Pai, estar nos céus, 5 problemas que esse fato confronta em nós. 5 coisas que existem em nós, que o fato de Deus estar nos céus vai diretamente contra essas coisas que existem em nós. E nós vamos começar pela primeira, que é a idolatria. Nós somos idólatras? Eu penso que sim. Estou generalizando nós, mas fala a partir de mim. Eu penso que nós temos posturas idolátricas, nós temos atitudes que comprovam uma certa idolatria presente no nosso coração. E, na verdade, se o meu coração é tomado por aquilo que não está nos céus, ou que não vem dos céus, que não vem da parte do Pai que está nos céus, se o meu coração é tomado por coisas que são terrenas, se o pressuposto das coisas que eu faço são sentimentos, emoções e recompensas terrenas, meramente terrenas, então eu tenho um coração idólatra. Se eu vivo a minha vida com base nas coisas que são daqui de baixo e não das coisas que são lá de cima, onde está o Pai, se o que pauta a minha vida, se os meus interesses, se a razão do meu trabalho e da minha existência são coisas que pertencem a esse plano, a essa terra, somente a isso aqui, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança está apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se é só isso que pauta a minha vida, então eu sou um idólatra. Se tudo o que eu construo tem por base os sentimentos terrenos dessa vida, então tudo o que eu construo são torres de Babel. Tudo o que eu faço são coisas baseadas em intenções, em motivações pecaminosas, terrenas, que não glorificam ou não refletem o Pai que está nos céus. Por isso, quando nós entendemos que o Pai está nos céus, isso é um convite para nós abandonarmos essa postura nossa idólatra de ser, que é de desconsiderar o Pai que está nos céus e viver uma vida como se só o que há aqui importasse.
como se nada mais importasse para nós, somente o que está aqui. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, que Paulo vai trazer para nós uma reflexão interessante dos versículos 1 a 3, onde ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3, 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e é assim que Paulo chama a conversão, ressuscitar com Cristo, é uma expressão para conversão. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Se vocês têm Cristo na vida de vocês, se algo mudou na vida de vocês, então a vida de vocês precisa ser pautada pelas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Deus, o Pai, está no alto, Ele está nos céus. Essa é a figura de que Ele está além, de que Ele está acima. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram para esse tipo de pensamento que valoriza, que enfatiza apenas as coisas dessa vida, e vocês nasceram para uma outra realidade que leva em consideração Deus. O pensamento de Deus, o que Deus agrada, o que o Pai agrada. Saber que o Pai está nos céus nos leva a vencermos essa postura, essa atitude idólatra que às vezes temos de não nos preocuparmos com Deus ou com o reino de Deus e a sua justiça, mas tão somente com nossas intenções, com as nossas demandas desse mundo. Mas outra coisa que o fato de o Pai estar nos céus nos ajuda e confronta é na nossa arrogância. E nós somos arrogantes quando? Quando é que nós somos arrogantes? Nós somos arrogantes justamente quando nós pensamos ser os proprietários de Deus. Quando nós nos colocamos na posição onde Deus está e nós delimitamos a forma de Deus trabalhar. Nós somos arrogantes quando nós temos a patente de Deus e dizemos: Deus é nosso, nós patenteamos, Ele pertence a nós, pertence ao nosso grupo, pertence à nossa visão. Deus age diante ou dentro dos nossos parâmetros, do nosso cercado, dentro das nossas linhas, dos requisitos que nós estabelecemos para Ele. É aí que Deus age. Deus não age fora disso. Porque Deus é propriedade de um grupo, de um povo. Nós somos arrogantes quando nos esquecemos que Deus é o Deus acima de todas as coisas. Deus está nos céus, o Pai está nos céus, justamente porque não há lugar na terra que o caiba. Deus não pode ser comportado pelos nossos sistemas, Deus não cabe num templo. Atos 17, Paulo diz aos gregos em Atenas, aos filósofos, aos estudiosos, ele diz: Deus não pode ser servido por mãos humanas e Deus não pode habitar num templo feito por mãos humanas. Porque nós não conseguimos delimitar a ação de Deus e colocar Deus encaixado dentro daquilo que nós pensamos ser o correto. Deus é muito maior que nós, Deus é maior que eu, Deus é maior que esse grupo, Deus é maior que as outras igrejas, como nós cantamos aqui, Ele está acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar que seja semelhante a Ele. Deus está acima dessas coisas. E eu me recordei de uma passagem de Isaías, o capítulo 55, Isaías 55, versículos 8 e 9, que Deus diz ao povo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês,
E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Agora imagine como pode nós, na nossa dificuldade de compreensão, com pensamentos limitados, como podemos nós compreendermos a plenitude de Deus e estabelecermos as fronteiras do agir de Deus? Como nós podemos fazer isso? Uma vez eu ouvi o Heber Cocarelli, apresentador do programa Vejam Só, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Independente, ele num podcast, ele deu uma ilustração que fez muito sentido para mim. Às vezes, numas discussões, e ele levava muito no programa dele para discutir sobre calvinismo e arminianismo. E aí perguntaram para ele, mas e você, Heber? Você é o quê? Você é calvinista ou você é arminiano? E ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele disse assim, quando eu vou tomar café lá em casa, eu percebo umas formigas andando em cima da mesa. E quando cai um farelo, essas formigas pegam o farelo e levam o farelo para a vida delas, para elas comer lá. E ele disse assim, eu acho interessante porque essas formigas convivem comigo, mas elas não conseguem ter a noção de quem eu sou ou da minha complexidade. Elas estão ali, elas se alimentam das migalhas que caem das minhas mãos. Há ali uma proximidade entre eu e as formigas, mas elas não fazem ideia da grandeza que sou eu ou os outros seres humanos que vivem lá em casa. E aí ele disse, eu penso que a nossa relação com Deus é muito parecida. Nós percebemos Deus, nós nos aproximamos de Deus de algum modo, nós recebemos as bênçãos que vêm de Deus para nós, mas a nossa limitação de compreender quem é Deus e a pessoa de Deus e a complexidade que há no ser de Deus, talvez seja essa mesma dificuldade que a formiga tem de compreender as complexidades de um ser humano. E de fato nós temos as nossas preferências, nós temos as nossas lutas, os nossos embates doutrinários, mas essas coisas não podem ser delimitantes de quem é de Deus e quem não é, de quem pertence a Deus e quem não pertence. Deus está acima de todas essas coisas, porque Ele está nos céus. Em terceiro lugar, uma outra coisa que eu penso que Deus confronta em nós é, por consequência do que nós acabamos de dizer, a nossa autossuficiência. Esse sentimento de que nós conseguimos por nós mesmos, de que nós damos conta do recado por nós mesmos, à parte de Deus, independente de Deus, nós damos conta. E como uma criança depende dos seus progenitores, assim é a nossa dependência de Deus. Nós precisamos, nós dependemos de Deus, especialmente porque Ele é o nosso Pai e porque Ele está nos céus. Ele consegue ver de uma dimensão, de uma altura, Ele consegue ver de um ângulo onde as coisas estão muito claras para Ele. Nós não conseguimos, nós não entendemos. As coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente se desespera porque nós precisamos de Deus. É Ele quem vê todas as coisas. É Ele quem sabe de todas as coisas. Ele é o soberano, Ele está acima das circunstâncias. Deus não pode estar debaixo, Ele não cabe abaixo das circunstâncias. Ele está acima delas, Ele governa a história, Ele é soberano. E nos resta submeter-nos a essa soberania de Deus, submeter-nos a essa verdade de que Deus sabe quem nós somos, sabe o que precisamos e nos guiará pela sua vontade até nós recebermos o que Ele tem preparado da parte dEle. Não adianta nós querermos ser autossuficientes e nos tornarmos independentes, porque o fato é, nós somos dependentes de Deus. Tudo o que nós fazemos e criamos é derivativo. O Criador de verdade, em última análise, Criador é Deus, que do nada fez tudo. Tudo o que nós fazemos é derivado do que Deus criou.
Tudo o que nós dizemos que criamos, que é nosso, é derivado de algo que já existia, que Deus nos deu, que Deus estabeleceu. Atos, no capítulo 17, que eu até já mencionei aqui, a partir do versículo 24, Atos 17, 24 e 25, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. E aí o finalzinho do versículo diz: porque Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus é quem nos dá essas coisas. Dele vem o suprimento, dele vem tudo o que nós precisamos. É de Deus quem vem. Nós somos dependentes dele e a nossa autossuficiência pode ser muitas vezes traduzida como rebeldia, que é nós espernearmos tentando viver uma vida para nós mesmos independente de Deus, quando nós somos completamente dependentes do Senhor. Mas o fato de Deus estar nos céus também confronta a nossa injustiça. Nós somos pessoas injustas. Nós somos pessoas falhas, pecadoras. Nós somos pessoas que somos injustas com Deus. Quantos de nós, num momento de estresse, no trânsito, às vezes por coisa besta, a gente não se ira ou a gente é tomado por um sentimento de ira, uma sensação de que Deus não está sendo bom para mim. Então eu fico irado com aquela circunstância que Deus me deu e eu atribuo a culpa daquilo a Deus e eu fico irado com aquilo, eu me revolto com uma situação que é besta, que é transitória, que é passageira, uma coisinha boba, e às vezes a gente se enche de indignação por uma coisa boba. E nós, com isso, estamos sendo injustos com Deus. E às vezes nós somos injustos uns com os outros. Isso é muito mais fácil de acontecer dentro de uma relação, de um casamento, onde eu vou procurar uma coisa na gaveta e o negócio não está na gaveta. Eu penso, só mora a Mariana aqui comigo. É óbvio que foi, só pode ter sido ela. E ela tirou de sacanagem, porque a hora que eu fosse procurar não ia estar aqui, ela tirou de maldade. E eu me iro contra ela por uma coisa boba, por uma coisa imbecil, por uma coisa idiota. Eu fico nervoso contra um irmão por besteira. Nós somos injustos. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, hoje a gente está fazendo uma viagem por alguns textos, no Romanos, no capítulo 1, o versículo 18, Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, onde o Pai está. A ira de Deus é revelada, não é revelada do inferno, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus se levanta contra toda injustiça humana. Nós somos injustos. A ira de Deus se levanta contra a injustiça. Isso, para nós, sinaliza duas coisas. A primeira é que nós precisamos ter um coração sempre arrependido. Aconteceu algo, nós fomos injustos para com Deus, injustos para com o irmão, peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa que você feriu, que você magoou. Mas isso também significa que nós não precisamos correr para fazer vingança com as nossas próprias mãos, porque a ira de Deus já vem do alto contra toda impiedade. Deus vingará com a sua santa ira toda a injustiça, não sou eu. Não sou eu que vou vingar a injustiça. É Deus quem vai punir a injustiça. Os injustos, os violentos. Deus é quem vai fazer. E nós precisamos confiar nesse Deus que está nos céus, vendo todas essas coisas, porque de lá vem o veredito perfeito, o veredito santo para a punição da injustiça. E em quinto lugar,
A última coisa que eu coloquei aqui, que Deus confronta em nós, é a nossa alienação de Deus. E o que é estar alienado de Deus? Estar alienado é estar separado, é estar afastado, é estar isolado, ter um relacionamento rompido com o Criador. Então nós ficamos numa posição de alienação, de afastamento. Alienado é aquela pessoa que é colocada para fora de um lugar, de uma instituição, de um grupo, porque ela fez algo que não devia. Então ela é colocada para fora daquele grupo. E isso aconteceu conosco. Nosso pecado nos fez ser afastados de Deus. Há um abismo de separação entre nós e Deus por causa do pecado. Mas a cruz de Cristo veio justamente para acabar com essa inimizade, com essa alienação. Deus estar nos céus nos ajuda a compreender o tamanho do amor e da graça desse Deus, porque esse Deus que nós dizemos aqui que é poderoso, que é altíssimo, que está acima de todas as coisas, esse Deus nos olhou e nos viu na nossa condição de alienação. E Ele nos viu e nos enxergou com amor, com bondade. E essa bondade veio na nossa direção de tal modo que esse Deus Altíssimo se fez como um de nós. E Ele se entregou, se deu, viveu uma vida em nosso favor, em nosso lugar, para nos reconectar com Ele e acabar com todo tipo de alienação. O Deus Altíssimo, o Pai que está nos céus, é um Deus não apenas que transcende a realidade, um Deus transcendente, um Deus que está acima e além de nós, acima de qualquer coisa. Um Deus que não se contamina com o nosso pecado e com os nossos problemas. Esse é um Deus que não apenas é transcendente, mas Ele é um Deus imanente. Ele é um Deus que se faz um de nós. Ele é um Deus que permeia as nossas vidas, que sonda o nosso coração, que se coloca como companhia. O Deus que está nos céus é também o Pai, o que significa que ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está aqui. Ele está conosco, Ele se faz presente, Ele está dentro de nós. E o salmista, no Salmo 139, Salmo 139, versículos 7, 8, 9 e 10. Ele diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Quer dizer, para onde eu posso fugir da presença de Deus? Para onde eu posso escapar do seu espírito? Para onde poderei fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não há lugar para onde nós possamos fugir da presença perdoadora de Deus. Não há como nós nos escondermos desse Deus que do alto vê todas as coisas e coloca os seus olhos em nós. E isso representa para nós que esse Deus Altíssimo, Ele está cuidando de mim, de você. A sua vida não está à deriva, você não está perdido, você não está em órbita, numa órbita sem sentido na existência. Deus está cuidando de você, porque Ele vê você, como nós dissemos aqui, Ele enxerga você na sua finitude, na sua particularidade, Ele enxerga você na sua intimidade, Ele conhece o seu coração e Ele sabe as coisas que você precisa. Esse é o Pai nosso que está no céu. Esse é o Pai nosso que está nas alturas e enxerga a nossa vida como um Pai que vê todas as coisas e que cuida de nós. O Pai nosso que está nos céus. E nessa noite eu convido você a orar. E nós vamos orar ao Senhor dizendo que santificado seja o seu nome. E o nosso desejo é que venha a nós o seu reino.
que venha a nós a sua forma de fazer as coisas, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão que nos alimenta, o pão nosso, o pão da coletividade, o pão do nosso sustento, o pão para nós partilharmos, que esse pão de cada dia Ele nos dê hoje, que Ele perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos muitos pecados, que Ele perdoe a nossa injustiça, que Ele perdoe a nossa arrogância, que Ele perdoe a nossa idolatria, que Ele perdoe a nossa autossuficiência, que o Pai nosso perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, assim como nós somos misericordiosos com as pessoas que nos fazem mal. E nós oramos a Deus para que Ele não permita, para que Ele não nos deixe cair em tentação, para que Ele não permita que esse grupo caia em ciladas e em tentações diversas, para que o Senhor cuide dos nossos corações e não nos permita cair em tentação para magoarmos um Pai que é tão bondoso e por nós só demonstrou amor e misericórdia. Que Ele nos livre do mal, porque a Ele pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. É o que nós rogamos nessa noite. Amém. Amém.